Oi, gente, de novo, mais um programa, né? Depois do Jogo do Brasil. Hoje, junto comigo estão o Aécio, O Hexa tá vivo! E aí, Dani? o Guto. Como diria o filósofo Neymar Júnior, não me toque. Fala, galera. Hoje o Gabriel não pôde estar com a gente por imprevistos, mas vamos tocando o barco, né? Ainda mais com a vitória, finalmente, do Brasil. Gente, vou falar para vocês, essa vitória do Brasil não me convenceu, a escalação do Tite também não me convenceu. Tá certo que dessa vez ele fez as mudanças, que deu certo, né? Deixou Firmino e Gabriel Jesus jogar junto. Muitos falaram que Gabriel Jesus não fez nada nesse jogo, né? Mas enfim, eu quero que vocês dê a avaliação de vocês para esse jogo do Brasil e Costa Rica. Eu vou numa linha que o Tite falou na coletiva depois do jogo. Tu falou do Firmino e do Jesus junto. Ele falou que isso foi conversado antes do jogo começar. E quando ele falou isso pro Firmino, o Firmino deu um sorriso. Ele falou assim, ó, professor, eu jogava de volante quando eu comecei a carreira. Eu acho que essa o jogo do Brasil hoje foi de dois tempos bem diferentes. Gostei da atuação do Fagner, me surpreendeu, porque Acho primeiro que que a não, todo mundo, né? eu acho que ele não bateu em ninguém para começo de conversa, isso é bom. Mas ele deu ele melhorou o lado direito. E a entrada do Douglas Costa no segundo tempo deu mais velocidade para aquele lado. Eu acho que às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, assim, seleção, não sei o quê. Eu acho que o segundo tempo da seleção foi ótimo. Foi excelente. Foi acho que o melhor segundo tempo de uma seleção, assim, dando nada grande. Talvez competindo com os jogos da Espanha. Conseguimos o gol no final, eu sei que foi bem sofrido, mas no quesito, Brasil, né? mas no quesito geral, a seleção foi bem, o Coutinho de novo. Esse cara joga muito, acho que como as luzes estão sempre focadas no Neymar, ele tem um espaço muito grande para jogar, e isso é muito bom para a seleção brasileira. Enfim, a seleção tá aí, ganhamos e, como disse o AS, o Hexa tá mais do que vivo. É, confiança total. Assim, o que eu tenho a dizer pra esse jogo é ufa. Ufa, acho que foi que todo brasileiro que tava assistindo e torcendo meio que sentiu, né? Porque, caramba, foi nos acréscimos, tava 0-0, parecia que ia dar zebra, foi muito assim, louco. Eu acho que tem duas análises aí pra gente fazer, né? A análise do resultado e a análise do desempenho, que são duas coisas que o Tite gosta de colocar em campos diferentes. Ele diz que o mais importante para ele é o desempenho, né? Mas agora, numa competição de tiro curto, o resultado importa muito. Então foi 2-0 do ponto de vista do resultado, bacana. Do ponto de vista do desempenho, eu acho que a gente foi do inferno total para o céu maravilhoso no finalzinho do jogo, porque eu me assustei muito com os primeiros 25 minutos da seleção brasileira. Achei que estava desorganizado, estava nervoso. Não desorganizado no nível Argentina, porque né, aí também já é humilhar demais. Mas eu acho que estava desorganizado, estava meio estranho. A Costa Rica estava gostando muito do jogo. E ainda determinado momento, ainda no final do primeiro tempo, o Brasil tomou as rédeas do jogo e a partir dali não soltou mais. As mudanças do Tite foram boas, né, agora, no intervalo, e aí eu concordo com o Guto quando ele diz que o segundo tempo foi bem bacana, assim, foi bem bacana porque a gente viu um volume de jogo, a gente viu o Brasil finalizando, a gente viu o Brasil trocando passes, errando pouco, posse de bola, dominou a Costa Rica totalmente de uma maneira que o 2-0 foi muito justo, né? O 0-0 teria sido uma injustiça muito grande com a seleção que merecia fazer o gol, merecia o placar. Obviamente temos muitas ressalvas individuais. Vamos falar do Neymar daqui a pouco. Vamos falar do Coutinho, o Guto já falou. Vamos falar de como o Douglas Costa entrou bem, né? Mas eu acho que foi interessante. Segundo tempo interessante, finalzinho do primeiro tempo já interessante. Eu acho que o Brasil apresentou um futebol interessante hoje, dos melhores jogados nessa Copa do Mundo. Isso não é exatamente um elogio muito grande, porque acho que nenhuma seleção apresentou um futebol muito sensacional até agora. Mas eu daria um 8,5 para a seleção brasileira hoje. Vou pra Né, essa linha gente? A também. gente foi por essa linha, exatamente. Mas a gente também contou que do outro lado tinha ali o Navas, né?
que é um puta goleiro. Porque, poxa, Ele agarrou se não demais fosse hoje. também, se não fosse as defesas dele, cara, acho que a gente teria marcado ainda ali no primeiro tempo. Porque teve, principalmente ali no finalzinho, porque teve oportunidade, né? Teve jogadas criadas a gol, mas que puta merda, né? Desculpa a palavra, gente, mas, pô, goleiraço. Coloca o pi. E, Não, mas realmente, o Navas é de outro. Pô, ele é muito goleiro, assim. Eu acho ele muito desvalorizado às vezes, no Real Madrid. E eu também acho que ele joga muito mais a seleção, porque é muito mais exigido, em certo aspecto, do que no Real Madrid. E só mostra que é por isso que ele é titular tanto tempo no Real Madrid, né? e aí, gente, agora Sim. rapidinho, fugindo um pouquinho da pauta, vocês acham? Tá, sei que a Alisson é ali da Roma e tal, ele perderia a titularidade do Real pro Alisson? Difícil é assim. Ah, não sei. Vai, Guto. É assim. Eu vou deixar o lado clubista de lado, porque o Alisson veio da base no Inter, né? Mas pelas temporadas, eu acho que o Navas já Hashtag teve. clubismo. Eu acho que o Navas teve uma temporada assim de como o Écio disse, que a seleção foi do céu, do inferno ao céu em pouco tempo. O Navas teve isso. Ele teve atuações medianas, teve alguns frangos, teve alguns erros bem grotescos no gol do Real Madrid. Só que na hora que a coisa apertou, que o Real Madrid precisou dele, só pegar a final da Champions League, ele fez algumas defesas assim, muito, Uhum, muito plásticas e difíceis. Seria uma competição interessante. Eu acho que eles prezariam até pelo revezamento, por ter dois goleiros de seleção, como os dois. Eu não sei, eu realmente não sei. No meu ponto de vista, em time que tá ganhando não se mexe. Eu deixaria o Keylor Navas, mas eu acho que com o tempo o Arthur não poderia ganhar essa titularidade, até por ser mais novo, por ter mais tempo, até porque vida de goleiro é mais prolongada, né? Carreira de goleiro, então eu acho que seria uma disputa bem legal aí, mas por enquanto, o Navas. uhum, Eu vou nessa linha também. Eu acho que o caminho natural parece ser um caminho natural do Alisson, né? É subir. Eu sempre olho o Alisson como um cara que ainda vai conquistar muita coisa. Ele ainda tá no não tá no começo de carreira, óbvio que não. Mas é como se ele tivesse um trampolim, sabe? Pronto para pular e pegar a grande honra da vida dele ainda. E o Navas, eu não sei se ele vai ter muito mais conquistas ainda na vida. Claro, a gente não pode dizer, ele é o atual goleiro tricampeão da Europa, né? Então, eu acho que no momento ainda não, mas é como eu falei, acho que o Alisson tem naturalmente vai chegar a hora dele. uhum. Mas ainda falando sobre o Navas, vocês acham que ele poderia ter definido aquela bola do Coutinho no finalzinho? Não. Não, tá louco? Imagina. Ah, não. Não Uhum. dá, cara. Eu falei porque eu recebi mensagem hoje no Twitter dizendo que o Navas falhou no gol, e Não, eu falei desculpa. que não, tá vendo? Ah, Não tem, não tem. Aquela bola e a do Neymar também não, até porque ele já tava vendido. Só falta pedir pros não, caras. A do Neymar Mas não sei, né, entra o cara? Eu componente acho que emocional também, né? mano, as pessoas têm tanto ódio às vezes do cara só porque ele não é tão badalado quanto os jogadores do Real Madrid, que acho o detalhe, acho o erro em tudo que o cara faz, em tudo. Então, né? Certo. E qual foi o ponto negativo, agora voltando para a seleção, né? Ponto negativo e o ponto positivo da partida de hoje? Hum, Então, eu vou citar dois, tá? Na verdade, eu vou citar um ponto negativo que eu acho que foi o temperamento do menino Ney, nosso menino Ney hoje. Eu acho que foi o grande ponto negativo da seleção brasileira. Eu sempre falei de Neymar, eu sou muito fã do Neymar, sou muito fã do futebol do Neymar, e sempre disse que a gente não tem que se meter na vida particular dele, se ele é festeiro, se ele é baladeiro, se ele gosta de ir para os Estados Unidos e tirar foto com Justin Bieber. Não é problema da gente, eu acho que não é isso que a gente tem que avaliar. Mas quando o temperamento dele começa a influenciar dentro de campo, e isso podendo prejudicar a seleção brasileira, aí começa a complicar. E acho que a gente tem que começar a criticar. Porque é o seguinte, sempre se discutiu o temperamento do Neymar e como isso poderia prejudicar a seleção brasileira. Em 2015 ele pegou um gancho da FIFA, né, que ele perdeu vários jogos, inclusive desfalcando a seleção brasileira nos primeiros jogos das eliminatórias por uma má conduta no jogo contra a Colômbia
em 2015. Quando o Tite assumiu, o Neymar deixou de ganhar tantos cartões amarelos como ele ganhava com o Dunga. Hoje, eu fiquei muito preocupado com o Neymar xingando, com o Neymar recebendo cartão amarelo porque tá jogando a bola no chão. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque eu acho que isso provou que aquele velho Neymar ainda existe. Aquele Neymar que briga, aquele Neymar que faz essas coisas. Isso é muito perigoso. Eu, particularmente, acho essa regra da FIFA de só zerar os cartões amarelos lá na semifinal muito rígida. Mas isso não vem ao caso. A regra está aí e precisa ser seguida. A comissão técnica do Brasil sabe essa regra, o Neymar provavelmente sabe essa regra, e é muito frustrante você saber que ele vai tomar um cartão amarelo por aquele lance, por uma reclamação, porque ele perdeu a cabeça. Isso é muito complicado. Ele pode estar fora das oitavas de final. E pode ser uma oitava de final contra a Alemanha, ou mesmo se for contra o México, ou mesmo se for contra a Suécia, é um mata-mata. Você pode ir sem Neymar, você pode ir sem Coutinho, que também levou amarelo por reclamação. Então isso me preocupa muito. Como ponto positivo, eu cito o Banco do Brasil. Acho que o Banco do Brasil, a gente provou que tem banco hoje, né? A gente provou que a gente pode olhar para os nossos reservas e dizer, quando a situação está ruim, a gente pode pegar uma peça, pode pegar outra, fazer uma movimentação e mudar o jogo. Foi isso que aconteceu. O técnico da Costa Rica na coletiva de imprensa depois do jogo, ele falou exatamente isso. Ele falou, o Tite mudou o jogo. O Tite mudou o jogo no segundo tempo. E a gente não pôde fazer mais nada. Só se defender, se defender, se defender. E ele tá certo. Foi isso que aconteceu. O Tite mudou o jogo completamente com as alterações que ele fez. Alterações muito menos conservadoras do que foram na primeira partida contra a Suíça. E que foram alterações que colocaram o time para frente. Né? E o Brasil. Você Oi. acha que, rapidinho, você acha que se o Tite tivesse feito essa movimentação que ele fez hoje contra a Suíça, teríamos ganhado? É complicado porque assim era uma situação diferente. Eu acho que a Suíça tinha um poder ofensivo maior. Talvez o Guto me corrija, mas eu acho que era uma situação completamente diferente, porque assim, o Tite explicou que tirou o Casemiro contra a Suíça porque o Casemiro tinha acabado de tomar um amarelo e o Casemiro já tinha dado mais duas faltas complicadas depois do amarelo. O Tite ficou com medo de perder o Casemiro. Faz um certo sentido. As outras alterações foi mais para. Colocou o Fernandinho porque ele ficou com muito medo do contra-ataque da Suíça, que estava muito perigoso. Então, por serem alterações, como eu falei, mais conservadoras, que não colocam o time para frente e sim mais o time numa situação mais precavida, isso pro torcedor fica, nossa, mas eu quero gol, eu quero ganhar o jogo, sabe? E aí você esquece que você também tem que se guardar um pouquinho. Eu não gostei muito das alterações que ele fez no primeiro jogo. Não deram muito certo. Mas nessa eu gostei. Embora no outro jogo eu tenha entendido a lógica dele também. E não acho que talvez se ele tivesse feito a mesma coisa no outro jogo, talvez a chance maior seria de tomar um gol e não de fazer um. Mas enfim, é um palpite assim. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Só mexe Faça. certo quem escala errado? É o quê? É uma Só boa mexe pergunta. certo quem escala errado? Olha, eu Olha, acho que não. Vai, Dani. eu ia falar isso, eu acho que não também. Acho que o É Tite porque sabe, assim, né, as peças que ele tem na mão, né? E também porque tem muita coisa envolvida dentro do jogo, né? Às vezes um jogo começa ele se apresenta de um jeito, e aí depois você vê o jogo acontecendo de outra forma. O time está propondo uma coisa do que ele aparentemente fosse inicialmente propor. E aí você tem que fazer essas mudanças naturais para qualquer jogo. De E também acordo com o jogo, né? isso, exatamente. E às vezes você coloca um jogador como, por exemplo, o William. O William fez dois amistosos sensacionais contra a África e contra a Croácia, né? Aí você coloca o William e não joga nada. Então não é necessariamente que ele escalou errado, mas ele viu que o William estava bem e de repente o William não rendeu. O que importa é que Decaiu, ele teve a sim. coragem de tirar o William e colocar o. Quem foi que entrou no lugar do William? Foi o Douglas Costa, não foi? Eu tô gostando. E aí fez. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que o importante é você mudar bem quando precisar. Eu vou pra essa linha. Eu vou pra essa linha que o Wes falou do ponto positivo e negativo, mas eu vou citar outros. Deixando um pouquinho. A parte que todo mundo tá falando é o ataque, não sei o quê. Cara,
a gente tem uma dupla de zaga extremamente confiável. Hoje o Miranda e o Thiago Silva jogaram muito. Por muitas e muitas jogadas eles ficaram sozinhos contra o ataque da Costa Rica. Não é um primor, não é o melhor ataque do planeta, mas é um ataque de seleção que está disputando a Copa do Mundo. E todos os botes perfeitos. O Thiago Silva ganhava tudo por baixo, ganhava tudo em disputa aérea. O Casemiro, eu coloco que é um dos termômetros dessa seleção, não só no aspecto defensivo, mas para iniciar as jogadas. E eu acho que esse ponto positivo tem que ser ressaltado, assim, até porque o Alisson não precisou trabalhar. A gente tomou um susto no início, que a Costa Rica chegou, né? Acho que todo mundo ficou com medo ali. Sim, nossa senhora. Eu já tava chorando, por exemplo, né? Como ponto negativo, não tem como fugir do que o Aes falou do Neymar. Eu tô tentando buscar alguma outra coisa aqui, mas talvez o Marcelo tenha feito um jogo um pouquinho abaixo, só que a questão é que quando o Marcelo joga mais ou menos, ele joga bem. O cara é um monstro. Eu vou ficar com o aspecto do Neymar. Acho que não tô dizendo que é errado ele chorar ou ele não chorar, enfim. Eu acho que era o momento dele ali, ele desabafou e tudo mais. Pra mim, tranquilo. Mas essa questão de cartão amarelo e suspensão pode complicar o Brasil depois. E acho que isso pode deixar um pouquinho preocupado, pode preocupar um pouquinho a seleção mais pra frente, pegando a Alemanha, quem sabe, a Suécia ou o México. Foi o que. Opa, Não pode falar. pode ir. Pode falar. Tá. E só mais um ponto, eu não achei que o Diego Costa ele entrou tão bem assim quanto vocês citaram. O Diego Costa é da Espanha, né? O Douglas Costa. Mano, eu sempre confundo. O Douglas Costa não entrou tão bem quanto vocês disseram. Ele entrou bem, ele melhorou realmente o lado direito. Só que o problema do Douglas Costa é o mesmo do Neymar, falta ritmo. Ele tava vindo de uma lesão, então eu acho que com o tempo ele vai melhorar ali, porque teve muita hora que ele bateu cabeça com o Fagner. Por exemplo, era para ir pro canto, era pro Fagner ir pro canto, ele ficar um pouquinho mais recuado, o Fagner ia pro canto e o Douglas Costa tava do lado do Fagner. Aí o Fagner tinha que dar uma recuada, o Douglas Costa às vezes tava do lado, entendeu? Então acho que isso é só ritmo mesmo. Tanto é que o Douglas nem fez das dele, que é daquele aquele chute fora da área de média distância que ele tem, né? Mas será que também não foi nervosismo de estreia? Não, sim, tem uma série de fatores, como eu disse, ele veio ele veio lesionado da Juventus, a gente tem que colocar isso. Ele veio lesionado, é a estreia dele, talvez no próximo jogo ele destrua. Pode entrar no jogo contra a Sérvia e fazer 2-3, por que não? E também gostei da entrada do Firmino. Como eu disse, o Tite ele não tinha testado essa formação ainda. E Firmino e Gabriel Jesus é o que deu o gol, né? O mais legal do jogo do Brasil é olhar as caretas que o Gabriel Jesus faz. É isso. Ai, gente, é muito meu bebê. Ô, Dani, eu posso dar mais um ponto positivo? Claro, claro. Ó, antes de eu dar o ponto positivo, eu só queria dizer que também a minha crítica a Neymar não é em relação ao choro. Inclusive, eu acho que quando eu vejo um jogador da seleção brasileira chorando, pelo contrário, eu fico até feliz, sabe? Porque eu acho que isso representa que aquilo tá representando alguma coisa pra ele, sabe? Então eu fico. Pra mim, acho que essa história é muito. Essa história de homem não chora é muito machismo pra mim, tá ligado? Pra mim não rola. Se quiser chorar, chora. Você tem todo o direito e pronto. A minha preocupação é só dentro de campo também, concordo com o Guto. Mas o ponto positivo que eu queria dar Se quiser fazer passarinho em homenagem ao Kosovo também pode. Ó a política aí. Pois é, claro, não. A FIFA quer mandar em tudo agora. Só dá um toque aí, né, gente? Mas o outro ponto positivo que eu queria destacar da seleção brasileira, que eu acabei esquecendo, foi a questão do ritmo da seleção brasileira no segundo tempo. Foram mais de 45 minutos, sempre no ataque, martelando, tendo paciência, nunca desistindo, fazendo isso. Que é uma característica que o Tite estava tendo nas eliminatórias, né? O Brasil ia para altitude, obviamente, eliminatória a gente joga muito jogo em altitude, porque a gente joga com os adversários aqui da América do Sul. Então você ia para Quito contra o Equador. E o Brasil, segundo tempo, martelando e fazendo 3-0 no Equador, lá em Quito, na altitude. Você ia para Bolívia, você ia para Barranquilla jogar contra a Colômbia, e o Brasil inteiro no jogo. Acho que também foi isso que aconteceu hoje. O Brasil inteiro no jogo, o tempo inteiro,
prova de que venceu o jogo por 2-0 com 2 gols no finalzinho do jogo, nos acréscimos para matar a gente do coração, né? Eu concordo com vocês em relação ao ponto positivo, né? A dupla de zaga lá, muito bem. O jogo inteiro, o Brasil ali buscando um gol, buscando, criando jogadas. E realmente, acho que o ponto negativo do jogo de hoje foi essa explosão do Neymar, né? Porque acho que, como a gente já tinha falado nos programas anteriores, que a gente falou sobre o Brasil, inclusive sobre o Neymar, é que talvez ele não esteja preparado emocionalmente, né? Talvez esse fator aí tenha hoje sobressaído, porque, cara, ele tomou um cartão amarelo de bobeira, né? Vamos combinar. Bem também, né? Vamos combinar. Oi? O árbitro não apitou bem também, né? Vamos combinar. Ah, é. Vocês falando em árbitro, vocês acham que foi pênalti ou não? Não, não foi. Não foi pênalti. Não. Também acho que não. O Arnaldo César Coelho na transmissão da TV Globo garantiu que foi pênalti. É um exercício simples. Se fosse na área do Brasil, o Miranda e o Thiago Silva fazendo a mesma coisa no atacante da Costa Rica, tu marcaria pênalti? Não, pra mim não foi Não. pênalti. Pra mim não foi pênalti. Exatamente. Agora, pra mim também não foi simulação. Não, teve toque, enfim. Eu só achei ridículo o árbitro dar um cartão amarelo pro Coutinho. Ele mal chegou perto do juiz e o juiz já levantou o cartão. Exatamente. Achei a coisa mais ridícula que teve. Mas tudo bem. Próximo jogo. Vai ser o quê, né, gente? Traz de novo. Que daí o Tite falou, né, na coletiva, a gente não precisa de arbitragem. Pra ganhar o jogo. A gente só precisa que eles não nos atrapalhem, né? Também, verdade. O Guto já falou que ali do Douglas Costa, que talvez não tenha entrado bem, mas que ele mudou a partida, isso é com certeza, né? Não, Ele deu outra cara Sim. pro jogo. Vocês acham que com essa partida dele, esse segundo tempo, ele ganhou a titularidade? Pra mim segue o William. Não sei o S. Pra mim o quê? Desculpa, não ouvi. Pra mim segue o William. Não dá pra tá. tirar ele. Tá, não. Acho que o William ele ganha. Ele acrescenta mais, não só entrando no meio, mas às vezes até entrando e construindo jogada. Eu não sei, eu vejo mais de armador no William do que do Douglas Costa, por exemplo. Eu cubro seleção brasileira pelo Torcida Brasil desde a estreia do Tite, lá contra o Equador em 2016. E acompanho as coletivas de imprensa, acompanho o trabalho dele, fazendo matérias e tal. Conhecendo o Tite, eu sou capaz de 100% de certeza que vai seguir o William. Porque ele tem uma coisa muito com meritocracia, não, ele tem mérito por esse lugar, mas essa meritocracia não tem um limite. Lembrando que o Felipe Coutinho era reserva do William no começo do time do Tite. Só que aí o Felipe Coutinho entrava sempre muito bem e aí o William perdeu a vaga pro Felipe Coutinho. Mas aí o Tite arrumou um jeito de jogar os dois. Então, pra mim não tá ainda. Pra mim, e eu acho que a seleção brasileira precisa ter esse tipo de pensamento. Não tá ainda. Sabe? Não tem que pensar em oitava de final, não tem que deixar isso pros torcedores, pra mim que tô com medo da Alemanha, esquece. A eles não podem se preocupar com a oitava de final ainda. Eu tô com muito medo da Alemanha, mas enfim, isso é outra história. Eu acho que eles contra o próximos México, a gente vai capítulos. 3, 4, 5, 6. Se for aquela Alemanha que jogou contra o México. Mas aquela Alemanha que jogou contra o México, né? Tem muita coisa pra aquela falar Alemanha que ainda, é um jogou contra o clássico. Tinha o Ozil marcando dentro da área. Então, mas olha, clássico é clássico. Ainda mais que a Alemanha vai querer fazer um jogo duro contra o Brasil, né? Não sei. Valendo vaga nas quartas de final. Não, eu não. E eu acho triste até pro futebol assim da Copa do Mundo. É bacana a gente ter Brasil, tirando o lado torcedor. Mentira, sempre vai ter o lado torcedor, mas assim, é bom pra Copa do Mundo ter Brasil e Alemanha por mais tempo. Porque Brasil e Alemanha você já vê, um vai pra casa logo nas oitavas de final. Provavelmente a Argentina já vai cedo, se não for na primeira fase, deve ir nas oitavas de final, não vai aguentar o Mbappé. Aquela zaga da Argentina não vai aguentar o Mbappé, nem Pogba, nem ninguém, gente. Não vamos criar historinha de fumaça aqui, né? Eu não Mas vale assim, da seleção francesa, que eu vou começar a soltar elogio.
sem nem falar o nome da seleção francesa. Prossiga na linha. Na linha da pauta. Eu não saio, porque senão vou ser Ok, obrigado a falar do Mbappé aqui no meio do programa. ok. Então vamos lá. A gente tava falando de que. Dos cruzamentos, cara, dos cruzamentos. Tá, dos cruzamentos. Eu falei que o Brasil não precisava, que o Brasil precisava se importar muito com esse jogo contra a Sérvia. E é isso. Eu acho que vai ser bom pro Brasil, porque a Sérvia precisa do resultado. E aí, em tese, ela não vai poder fazer aquele ferrolho. Estava mais preocupado quando a Sérvia estava ganhando da Suíça, ela estava com 6 pontos, e aí ela ia jogar com o Brasil para empatar, e se empatar essa primeira colocada do grupo. Ou seja, ela ia jogar com todo mundo na pequena área, né? Ela não ia querer fazer nada com o Brasil. E o Brasil, obviamente, como todas as seleções grandes nessa Copa do Mundo, está mostrando muita dificuldade em jogar com esses sistemas muito fechadinhos. Então, eu acho que a Sérvia vem para cima. Mas futebol é futebol. E eu acho que se o Brasil. Vou até bater aqui na mesa. Acho que se o Brasil leva um gol da Sérvia, complica muito o negócio. Mas complica muito o negócio. Porque do jeito que a seleção brasileira tem esse lado emocional de ficar nervosa, não só o Neymar, acho que todo mundo ali tem uma pegada meio emocional. Eu acho que complica. Então, a eliminação da primeira fase não é uma coisa muito distante. E a seleção não pode tirar isso da mente. Vamos concordar por parte. Acho que o jogo da Sérvia vai ser o jogo mais físico e o jogo mais difícil que a gente vai ter nessa fase de grupos. Pra mim, a Sérvia é a melhor. Depois do Então, Brasil. não vou nem assistir esse jogo, velho, porque no meu coração não vai. É, Mais difícil do que hoje? Não, não é possível, velho. cara, é a seleção mais difícil. É uma seleção que sabe jogar Sem bola. contar que, e sem contar também que é a seleção mais alta, né? É a seleção mais alta da Copa. Por isso que eu disse que vai ser um jogo físico. Tem Sim. aquele homem maravilhoso, que é o Milinkovic-Savic, que até hoje ele não decidiu se ele é ser gay ou não é. Enfim, desculpa pelo trocadilho. Com o nome dele. Mas enfim, eu acho que vai ser um jogo interessante de assistir. A Sérvia vai ter que sair pro jogo, principalmente utilizando o lado esquerdo do Kolarov, que é um lado muito forte. Ele tem apoiado muito bem, tem jogado muito bem na Roma, né? Vamos ver como é que o trio de meio campo da seleção da Sérvia vai entrar. Tem o Milinkovic-Savic, tem o Tadic, que joga aberto pela direita, que incomodou demais hoje a seleção suíça. Tanto é que o passe pro gol de cabeça do Mitrovic. E aí vem a nossa zaga, porque o Mitrovic tem 17 gols em 33 aparições, ou 34 aparições na seleção da Sérvia. É outro cara que vai incomodar. Ele tem 1,89 de altura, é grande, é um cara que faz gol. É basicamente isso. Então é uma seleção que tem vários bons nomes. Hoje jogou o Kostic para melhorar ali ao lado do campo, para ter mais opção no ataque para a seleção da Sérvia. No primeiro tempo funcionou. Eu acho que quando a Sérvia toma o primeiro gol, como eu não vi o segundo tempo, o AS me falou que deu uma desestabilizada na seleção. Eu acho que eles não estavam preparados para tomar esse gol. Tanto é que o primeiro tempo foi um domínio muito superior da Sérvia em cima da Suíça. Só que é aquilo, a Suíça é aplicada taticamente. A gente viu isso contra o Brasil e hoje contra a Sérvia foi de novo. Porque uma seleção que saiu atrás do placar 2 vezes e buscou o jogo, é uma seleção que sabe ser aplicada taticamente. Pode pintar uma surpresa aí a Costa Rica do nada ganhar da Suíça? Pode, porque essa Copa é a coisa mais maluca do mundo. Até porque a Rússia tá na próxima fase. Exatamente. Passa muito por isso que o Guto tá falando. É muito imprevisível essa Copa. A gente não sabe, porque a Islândia fez um jogo bem interessante contra a Argentina e fez um jogo muito, na minha opinião, muito abaixo do esperado contra a Nigéria. Sim. E a Nigéria, que tinha feito um jogo muito ruim contra a Croácia, hoje fez um jogo Musa, né? Musa. Sensacional. Embora o primeiro tempo bem tímido. O primeiro tempo tímido, né? Inclusive, foi o primeiro tempo sem chutes a gol da Nigéria. Isso, a última vez que tinha acontecido foi em 2014, no jogo da Coreia do Sul, não me lembro com quem. Mas foi um primeiro tempo inteiro sem chutes e tava ruim, mas aí a estrela da Argentina brilhou e a Argentina jogou bem. Mas enfim, vai, Guto. Cara, é isso aí. Eu acho que tu falou do jogo da Islândia ali. O jogo foi bem equilibrado. Eu acho que a Nigéria melhorou no intervalo. É uma seleção que tem muita velocidade. É uma seleção que incomoda quando vem no contra-ataque. Assim, e é uma seleção muito nova também. Tem essa chavinha aí, porque
a maioria dos jogadores é a primeira Copa deles. O goleiro da seleção nigeriana é o goleiro do Deportivo La Coruña B. Ele tem apenas 19 anos porque o goleiro antigo, o goleiro que foi convocado, ele foi diagnosticado com leucemia e não pôde estar na Copa. Enfim, é uma seleção que não só nessa Copa, mas na próxima Copa também vai dar trabalho. E vamos ver como é que vai se sair esse grupo D. Esse grupo D e o grupo E são os grupos mais embolados da Copa até agora. Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas é o que está se desenhando. Porque a gente vai chegar na última rodada com o Brasil podendo classificar, Sérvia e Suíça. E no grupo D a Nigéria, a Islândia e a Argentina podem se classificar. Sendo que a Croácia já está classificada, diferente do grupo E, que não tem ninguém classificado ainda. Exato. O Aécio citou aí, né, da Argentina, jogo da Islândia e Argentina. Gente, uma perguntinha. De quem é a culpa pela a situação dramática da Argentina, né? De ter que torcer para a Nigéria ter ganhado hoje para ter uma chance, né, de passar de fase. Política. Mas eu vou deixar o Aécio começar a falar e depois esse debate polêmico. Polêmica. Não, e eu acho que ele tocou num ponto certíssimo, assim, sabe? É porque, assim, é muito complicado, é muito complexo. Primeiro que não, a gente tem que ter, a gente tem que ter a claridade de entender que não tem um culpado só. Não é o Messi só, não é o Sampaoli só, não é a AFA só, a AFA, Associação de Futebol Argentino. Não são só os jogadores da Argentina, não é Não só... é AFA assim, cara. Não, tá, sozinho não. Tô brincando. Enfim, são vários fatores. A Argentina vem de um inferno astral muito grande, que eu não justifico pela não qualidade dos jogadores. Eu acho, por exemplo, não sei se o Guto concorda, acho até que, não sei. Eu acho o time da Argentina melhor do que o de Portugal, individualmente falando. O que Cara, a você acha? seleção marroquina é melhor que a seleção de Portugal, mas segue o debate. Tá, ok. Enfim, vocês viram a opinião do Guto, né? Tá vendo que eu não tô sozinho nessa. Então, os jogadores não são tão ruins assim, a ponto de estar perigando não passar da primeira fase. Acontece uma série de inferno astral. A Argentina foi vice-campeã do mundo em 2014, vice-campeã da Copa América em 2015, vice-campeã da Copa América Centenário em 2016. Então foram 3 vice-campeonatos seguidos em competições importantes, nenhuma por uma desvantagem muito grande. Na Copa do Mundo perdeu numa prorrogação com o gol do Mario Götze. Nas 2 Copa América perdeu nos pênaltis para o Chile. Então foi sempre no finalzinho, foi sempre naquele gostinho. E isso foi irritando a torcida. Essa pressão da torcida passou para o Messi. O Messi chegou a dizer que não jogava mais pela seleção. Depois voltou atrás. Aí começou uma comoção em cima do Messi. Nas eliminatórias o negócio não estava indo. A Argentina perdendo jogo importante, perdendo jogo fácil, né? E começou a surgir a possibilidade de não se classificar para a Copa. Muda o técnico, bota o Bausa. Bausa não resolve, tira a Bausa, bota Sampaoli. Agora vai tudo em cima de Sampaoli. Sampaoli também não consegue trazer uma resposta rápida, até porque a dinâmica, a ideia de jogo, a ideia de futebol de Sampaoli leva tempo. E aí, bora pro Messi. O Messi faz aquilo que ele fez com o Equador. Então, joga tudo em cima do Messi. É um Messi, é um Messi, é um Messi. A Argentina foi com esse discurso para a Rússia de é um Messi. Ela não tinha preocupação, acho até que eu já falei isso aqui, ela não tinha preocupação de negar essa pressão em cima do Messi. Como, por exemplo, o Tite tem. O Tite tem muito essa preocupação. Não é só o Neymar, a gente é uma equipe, a gente é um conjunto. Hoje mesmo ele falou, não coloquem tanta pressão no Neymar, ele é só um ser humano. Né? O Sampaoli não. Ele foi com o discurso, vamos jogar pro Messi. Eu fui melhor não. Mas o time foi muito bem como coletivo. Eu não acho que eu sou protagonista. Eu acho que a seleção é protagonista. Sim. E aí reside a diferença da seleção brasileira. E vem a questão política, porque a AFA passa, assim como a CBF, e você pergunta, a CBF também não passa por essas questões de corrupção, de situação que... A CBF conseguiu fazer um trabalho de separação da seleção brasileira desse noticiário. Parece que quando a gente fala de corrupção,
a gente fala só da CBF, a gente consegue separar a seleção desse motim de corrupção, de coisa e tal. Claro, isso provavelmente é por causa dos resultados. Né? E a gente acaba dizendo, esse Brasil é o Brasil que dá certo, não é o Brasil da corrupção. Na AFA, isso não aconteceu. Né? A gente viu jogadores eliminados na Copa América e eles saíam e diziam: a gente tem que mudar essa diretoria. O Messi dizendo: enquanto eles estiverem aí, eu não volto. Né? Então isso pesava muito dentro de campo. Eu acho que nesse ponto a CBF foi mais feliz do que a Associação de Futebol Argentino. Mas enfim, como eu estou falando aqui, posso estar falando a madrugada inteira de vários fatores que colocam a Argentina nessa situação. É um conjunto e é difícil sair, mas eu torço para que eles saiam, porque eu acho que. Não sei se eu torço, mas. Mas eu acho que eles vão sair dessa. Claro que eles vão sair. A gente saiu do 7-1, eles vão sair dessa também. Eu vou começar falando uma coisa que eu li hoje no Twitter. E eu posso discordar da pessoa muito, mas eu tenho que dar o crédito. Foi o Chico Sá, eu não gosto muito dele, enfim. Tem muita opinião, tem muita discordância e tudo mais, mas ele falou uma coisa muito certa hoje. E que foi isso aqui, eu tô com um tweet aqui, ele falou: sinto muito, Copa do Mundo, você pode até ser grande, mas você não consegue diminuir a grandeza dos Messi, dos Sócrates, dos Zicos da vida e etc. Eu acho que por mais que o Messi não tenha feito uma Copa boa até agora, a gente sabe quem é o Lionel Messi, assim como a gente sabe quem é o Cristiano Ronaldo, é a seleção portuguesa inteira. Enfim, a diferença do que o S falou é muito certo. A seleção argentina é muito maior que a seleção portuguesa. A seleção argentina tem o Di Maria, tem o Kun Agüero que joga no Manchester City, que começou no Atlético, já passou pelo Atlético de Madrid. Tem o Dybala que tá num momento fantástico, eu não entendo porque não é titular. Esse não consegue. Tem o banco do Gabriel Jesus no City, Agüero. Na real, Não, gente, pera, isso é uma paródia, tá? Do Food Paródias. Desculpa, precisava vangloriar aqui o menino Jesus. Prossiga. Tem um conjunto melhor. Tem uma defesa horrível? Tem uma defesa horrível. Não tem goleiro? Não tem. Eu tô até pensando em chegar pro São Paulo amanhã e ligar, tá precisando de goleiro? Posso fazer as mãos pra ti. A gente coloca o meu nome aí de Armani e eu entro no gol no próximo jogo. Porque, cara, uma seleção que tem Lionel Messi não pode ter Willy Caballero no gol, né? Por favor, eu acho que o Rulli tá fazendo falta. O Armani é mais goleiro que o Caballero. Haja visto o gol que ele entregou no pé do Rebic. E que golaço o Rebic fez, né, inclusive. Mas voltando ao momento da Argentina, o Ice falou tudo. É basicamente isso. É uma equação. Tu pega a seleção. Tudo começou quando o Higuaín perdeu aquele gol na final contra a Alemanha. Lá mudou. O golzinho caro, viu? O golzinho caro. Aquele gol lá mudou toda a história da Argentina no que tá hoje. Aquele gol fez com que a Argentina fosse vice-campeã mundial e fosse vice 2 vezes por Chile na Copa América e na Copa América Centenário. E a equação ela tem 3 partes. Desempenho da seleção, mas eu vou colocar muito nessa mudança de técnico, não ter uma ideia de um estilo de jogo definido, faz com que a seleção fique perdida, porque ora é o Tata Martino, ora é o Bausa, ora é o Sampaoli. Afinal, que seleção vocês querem que jogue? Uma seleção que saiba trabalhar a bola, uma seleção que busca contra-ataque, enfim, uma seleção que seja mais no físico, mais brigador. Os jogadores ficam confusos, enfim, pelo menos eu ficaria. Eu acho que ter uma sequência de trabalho é fundamental quando se vai tentar um título de Copa do Mundo. E por fim, a AFA, a Associação de Futebol Argentino. E isso que o Aécio falou, certo. A seleção conseguiu dividir a CBF da seleção brasileira. E isso veio muito em função do Tite. Tem que dar crédito para ele. Quando ele iniciou o trabalho dele lá atrás, ele falou: olha só, eu quero fazer as coisas, mas eu quero fazer algumas coisas do meu jeito. Vamos dividir isso. A seleção cuido eu, vocês não vêm dar palpite. Falando muito bem disso. Pode não ter falado com essas palavras, mas ele deixou esclarecido. Porque às vezes vem aquela desculpa de que a seleção às vezes é convocada por empresário, não sei o quê. Enfim. Mas é isso. E a equação final é o resultado dessa Copa. A Argentina não tá jogando bem, o Messi não consegue se achar em campo. Eu vejo o Messi muito desanimado jogando pela seleção argentina. Eu acho que o que ele faz no Barcelona, ele não consegue desempenhar na seleção argentina, porque parece que ele não quer estar ali, entende? Parece que é mais um... eu vou convocar, eu vou jogar, beleza. Massa.
né? Mais uma Copa. Isso, uau, vamos ganhar não vamos porque a seleção não tem nada. Eu sinto pena dele, eu sinto pena. O Neto falou Né? uma coisa, o Neto falou uma coisa muito Vai. legal essa semana, que se o Messi tivesse numa seleção brasileira, o Cristiano Ronaldo, ele já teria uma Copa do Mundo. Oh, Gente, olha isso que o Neto só fala merda, hein? vai essa. Tá, eu gostei muito da coisa que o Guto falou, que foi essa questão da formação da Argentina, como muda, né, e como os jogadores ficam confusos. E que isso não necessariamente precisa passar por uma troca de técnico, né, porque a gente viu a Argentina da estreia foi completamente diferente da Argentina do segundo jogo. O cara mudou tudo. Existe saiu no jornal Olé, que é um jornal da Argentina, muito famoso, jornal mundialmente famoso, esportivo, que existia uma briga interna entre os jogadores e o Sampaoli, e os jogadores queriam jogar daquele jeito do primeiro jogo. E o Sampaoli não queria. Mas aí os jogadores ganharam na discussão e foram pro primeiro jogo contra a Islândia daquele jeito. E jogaram daquele jeito e empataram. Aí o Sampaoli, isso é uma informação do jornal Olé, tá, gente? Não sou eu que tô dizendo, não. E aí o Sampaoli foi e disse, agora é com a minha formação, agora vai ser desse jeito. E aí no segundo jogo ele foi e tomou aquela sabatada da Croácia. E aí, né, a gente não sabe como é que vai jogar na terceira vez, né? Pelo terceiro jogo, assim. Então é bem complicado, né? São essas mudanças, assim, essa situação. E só pra completar, a gente não tá eliminando a Argentina não, tá, gente? A gente só acha que independente do que aconteça, a Argentina começou o Mundial de maneira vergonhosa. Isso aí é um fato. Ela pode até ser campeã do mundo ainda. Mas da maneira que começou, já é uma vergonha. Não nos caracteriza. Eles têm o Messi, né, cara? Então, Gente, e em caso, assim, né, de eliminação agora nessa fase de grupos, vocês acham que o Messi ele deveria se aposentar ou eu acho que não? ele não deveria, mas eu acho que ele vai. É diferente. Eu acho que o Messi tem... Pra mim, ele joga até os Sim. 36 na seleção. É um cara que com uma bola... O cara vai ter 50 anos, ele ainda vai ser decisivo jogando... Vai ser o Messi, né? Pra muitos é o melhor de todos os tempos, né? Indiscutível. Pra muitos, então... Pra alguns. Bom que Pra se diga. muitos. Pra muitos. Ó, Pra mim, ele é melhor que o Maradona. Não sei vocês. Pra mim, ele jogou mais bola que o Maradona. Ah, sim, total. Pra mim não Sim, tem nem comparação claro. ele com o Maradona. Mas assim, tu terminou já, Guto? Pode ir. Prossiga. Tá. A gente tava falando da Argentina, assim, Messi. Gente, desculpa, eu tô voando, que amanhã é São João aqui em Recife, aí eu tô já no clima. Olha Messi, a cobra! É. é mentira. Não, é verdade, olha a cobra ali. Assim, Ela te pica, sim. Tá, isso aí. eu acho que eu acho que essa história do Messi é uma história interessante, mas assim, eu acho que inclusive pro bem do futebol argentino, eu acho que o Messi deveria sair. Pra parar, depois dessa Copa deu. O cara, no hino contra a Croácia, o cara tá visivelmente, emocionalmente acabado. Ele tava com a mão na testa, ele tava coçando a testa. Não sei se. Eu não posso dizer que aquilo, sei lá, o que era aquilo, mas ele tava visivelmente, emocionalmente abalado. Isso já tava na Copa América, isso já tava na eliminação da Copa do Mundo. O Messi já tentou de tudo com a seleção argentina. Não conseguiu. Eu acho que, vai muito pelo que o Guto disse. O Messi não tem uma Copa do Mundo, problema da Copa do Mundo. Sabe? Ele já tem o nome dele, ele já tem a história dele. Eu acho que. É a mesma questão do Buffon, né? É a mesma questão do Buffon. Ele não tem uma Champions League. O problema é da Champions League. É verdade, exatamente. E não é o fim do mundo, sabe? Não é, é muita maldade dizer, mas o Messi não tem. Eu já vi muita biografia do Messi dizendo, o Messi tem isso, mas ainda não tem uma Copa do Mundo. Como se isso fosse uma coisa que, sabe, diminuísse ele a um zero, assim. Talvez acho que as pessoas acham que ele ganhando uma Copa do Mundo seria tipo para coroar ele, né? Como se fosse basicamente isso. É como se faltasse isso, a galeria dele, né? E talvez isso separe ele de um Pelé, por exemplo, que ganhou 3. Que seria em tese o maior da história. A Argentina não tem 2.
Momento zoeira Mas Daqui eu a ainda acho que a pouco, gente né? desclassifica. Não, eu também acho que a gente não se classifica depois de hoje a Nigéria. A gente tá gravando esse vídeo, gente, dia 22 de junho. A gente não viu o jogo ainda da Argentina. Da Porque terceira não tem rodada. como A ver, né? gente... Semana que vem, né? Então, se tu tem um Ah, time é pra verdade. vai até o dia do jogo da Argentina. Daqui uma semana. Então desculpa, gente. Esquece isso que eu falei. Olha. Não vi o jogo. Então é isso. Eu acho que eu queria que ele saísse da seleção, porque eu acho que isso seria até bom para a seleção argentina para se reinventar e procurar justamente um jogo coletivo. Porque com o Messi, eu acho que essa pressão em cima dele vai ser inevitável. Essa coisa de jogar para ele vai ser inevitável. E eu acho que isso já se provou várias e várias vezes que não dá certo. Gente, agora rapidinho para finalizar já. Qual foi a melhor seleção da Copa até aqui? O que vocês acham? Digamos que a surpresa, né? Não, para mim não chega a ser uma surpresa. Mas é a Uhum. Espanha. Para mim é a Espanha. E não digo que seja a Espanha, o futebol a ser batido. Eu vi um futebol ok, sabe? Eu vi um futebol tipo contra o Irã. Eu acho que inclusive o jogo contra o Irã foi bem bacana o jogo inteiro, pelo domínio, pela chance de gol que criou, pela troca de passes, pelo domínio mesmo do jogo. Eu acho que foi a melhor seleção que eu vi jogar, mas repito, não é uma seleção que eu diga, ai, nossa, esse é o time a ser batido. Como normalmente acontece em Copas do Mundo na primeira fase, né? A gente vê algumas seleções jogando e aí, nossa, essa é a seleção a ser batida, como aconteceu com a Holanda em 2014, quando ela ganhou da Espanha por 5-1. Aí todo mundo, nossa, esse é o timaço. A Alemanha ganhou de 4-0 Portugal, timaço. A França ganhava da Suíça por 5-2, timaço. A gente não tá vendo isso nessa Copa. A gente é, é. Mas assim, a gente não tá vendo muito isso nessa Copa por causa do equilíbrio. Tá um equilíbrio muito forte. E é uma tendência nessa Copa do Mundo. Com todos os jogos. Então isso está inibindo um pouco do futebol das seleções. Mas só para registrar, gostei muito do primeiro tempo da França contra o Peru. Achei que foi bem interessante aquele jogo ali de Mbappé. E gostei, embora tenha caído no segundo tempo, eu acho. Mas muito porque o Peru a seleção peruana foi para cima. E gostei do segundo tempo do Brasil contra a Costa Rica. Acho que também foi uma seleção que conseguiu colocar a bola no chão, jogar bonito, jogar direito, jogar com domínio e fazer os gols e ganhar. Então, Espanha está um pouquinho à frente dos outros porque dominou o jogo inteiro e França e Brasil cada um a seu tempo, assim eu destaco. Eu vou ficar com algo, vou destacar um pouquinho diferente. Gostei muito que eu vi da seleção da Espanha, mas eu ainda acho que a seleção da Espanha tem que começar a finalizar melhor as jogadas. Pecou muito, podia ter feito mais gols contra o Irã. É que o Irã realmente tem uma solidez defensiva absurda, é uma seleção muito chata de jogar. Inclusive pode eliminar Portugal na próxima rodada. Eu concordo contigo quando tu fala que o primeiro tempo da França contra o Peru foi muito bom. Cara, o que o Mbappé jogou, velho, é bizarro como um moleque de 19 anos jogou tanta bola numa Copa do Mundo. Ele é o segundo jogador mais novo da Copa, velho. Ele pegava a bola, tu via que ele ia fazer alguma coisa. Tu sabe que ele pode decidir num lance. Ele tem 19 anos, ele pode decidir num lance. Eu não quero comparar ele com o Neymar, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Tudo a seu tempo. Ele tem muito tempo de futebol ainda pela frente. Mas eu acho que o que define ele foi que ele tem uma jogada na lateral, que a bola vem pra ele, mano, ele dá um tapa assim, do lado. O cara que tá indo na corrida, velho. Tapa de quem conhece a bola, de quem sabe o que tá fazendo com ela. Então, ele joga demais. Pra mim foi o melhor em campo contra a seleção do Peru, que não jogou mal. Não jogou mal, o Wes falou, o Peru foi o Wes estava comentando comigo antes, com a gente, que o Peru foi a decepção. Cara, eu não acho. Eu vou ficar com o Peru, jogou muito bem contra a Dinamarca, jogou muito bem contra a França, só não conseguiu o resultado. É a mesma coisa do Marrocos. Pra mim, o Marrocos podia ter metido 2-3 em Portugal, que não seria nenhum se a gente chegasse no podcast e falasse, Marrocos ganhou de 3-1 de Portugal, todo mundo ia falar, ok, jogou melhor, ganhou porque mereceu. Agora, a gente discute porque Portugal não jogou bem contra o Marrocos. E Marrocos também não jogou mal contra o Irã. Mas talvez o jogo do Marrocos com o Irã foi um jogo foi equilibrado. Mas pra mim a derrota foi
foi injusta, foi num lance, Demais. foi capital, mas o empate seria muito justo. Então tem a seleção marroquina que vai sair muito bem da Copa, porque fez uma Copa boa. A seleção peruana também fez uma Copa muito legal. A seleção da Austrália também, independente de se classificar ou não, pode, porque vai pegar um Peru eliminado e torce contra a França, torce contra a Dinamarca na última rodada, que se a França ganhar e a Austrália ganhar pode se classificar, seria histórico também. Gostei muito da Islândia também, por mais que vocês tenham falado que a Nigéria jogou melhor hoje. A Nigéria jogou melhor no segundo tempo. Eu acho que depois que faz o primeiro gol, a seleção islandesa ela meio que sente, coisa que não havia sentido contra a Argentina, por exemplo. Gostei do que eu vi contra a Sérvia contra a Costa Rica também. O México contra a Alemanha também foi bem legal de assistir. Gostei da seleção da Tunísia contra a Inglaterra. E o Japão me surpreendeu também. Trocou de técnico há 2 meses e conseguiu fazer frente à Colômbia. O Senegal já sabia que poderia ficar. Eu já ia falar isso agora. Falar, gente, ninguém vai citar o Senegal? Como assim? Não, tem que citar. Muita gente diz que é a seleção mais pragmática das africanas, mas é a seleção que mais sabe o que está fazendo dentro de campo e é que tem a melhor defesa entre as africanas. Né? Incrível. Mas é isso. Incrível. Eu vou só me defender dessa acusação aí. Primeiro, eu dizer que tem os cachorros latindo aqui. Se vocês ouvirem latidos, não se incomodem, tá? São cachorros só. Eu vou me defender dessa acusação aí de que eu me decepcionei com o Peru. Me decepcionei muito, muito com a seleção peruana. Muito. Mas sabe por quê? Foi uma junção de coisas. Primeiro porque são 36 anos fora de uma Copa do Mundo. Então havia uma expectativa muito grande pela volta da seleção peruana. Havia uma expectativa muito grande pelo desempenho, havia uma expectativa muito grande pelos jogos e havia uma expectativa muito grande pelo Guerreiro. Criou-se uma expectativa muito grande pelo Guerreiro porque ele estava com aquela sanção que não ia jogar, joga, mas não joga, e recorre, não recorre. E aí depois de muita, muita luta você consegue o cara vai jogar a Copa. E aí me vem o Gareca e não coloca o cara para jogar um jogo chave da Copa, que era o jogo contra a Dinamarca. Porque o Peru perder para a França, ok, o Peru podia a seleção peruana poderia surpreender a França, beleza. Mas perder para a França, até então é normal. Você pode perder para. Você pode perder. Diria que era o esperado, né? Sim, o esperado. O jogo chave para a seleção peruana era o jogo contra a Dinamarca. Era o jogo da estreia. Você tem o Guerreiro no banco, e quando ele colocou o Guerreiro, a seleção peruana, que já estava melhor, melhorou ainda mais, fica naquela nítida sensação de que, pô, se o Guerreiro tivesse entrado desde o começo, estaria, talvez esse negócio seria diferente, assim. E acabou que frustrou todo um povo, frustrou toda uma nação, talvez por decisões erradas, assim. E eu acho o Gareca, com todo respeito, eu acho o Gareca muito fraco para os técnicos dessa Copa do Mundo. E numa Copa do Mundo em que você tem tantos técnicos tão interessantes, tantas ideias de jogo tão bem preparadas, quando você é só um técnico mais ou menos, você vai cair na primeira fase. Então acho que foi isso que aconteceu. Por isso que eu me decepcionei com o Peru. Foram as escolhas erradas. Acho que o Peru subestimou a Dinamarca, achou que poderia ganhar porque estava ganhando os amistosos e chegou. Acho que falta uma experiência de mundial mesmo. Falta uma experiência de saber que é Copa do Mundo, que todo jogo é jogo grande e que você tem que jogar para cima, para frente. Quer dizer que se a Argentina cair, o Sampaoli é um técnico mais ou menos? Não, eu acho que no caso são explicações diferentes, assim, sabe? O do Gareca, eu coloco muito mais a culpa no técnico. O da Argentina eu já acho uma série de fatores aí. É uma equação, né? Como a gente citou. Sim, é verdade. Pra mim, o técnico com mais carisma dessa Copa é o Cissé do Senegal. Olha, amo ele. Eu não aguento mais aquele GIF, Guto, não aguento. Todo dia tu posta. É muito bom, velho. É porque tu não viu o GIF dele fazendo um tigre assim. Eu quero entender que instrução ele tá dando pro jogador, é pra arranhar o adversário? Aquele das garras, né? Ele é o técnico que recebe o menor salário da Copa do Mundo dos 32. E é um que está fazendo trabalho mais bonito. É o mais novo também. E o único negro. É isso aí. Exatamente. Você citou aí o Peru, grande Peru.
Infelizmente Só é não deu só pro... peruana. Pra, pra tu não correr o risco A gente, quando faz cobertura do jogo do Peru no Twitter, a gente sempre é orientado a colocar nunca Peru, mas seleção peruana para evitar essas coisas de, ó, o Peru cresceu, essas coisas. Ah, pelo menos não foi que nem o Galvão que falou, olha a bomba quando a Arábia Saudita tava atacando. Pô, olha a bomba, tá bom, enfim. Eu vou destacar mais uma seleção aqui que talvez não se classifique, mas que também fez que eu me emocionei, acho que eu me emocionei como todo mundo se emocionou, que foi o Panamá contra a Bélgica. Quando tocou o hino, cara, acho que não tinha como não ficar emocionado com os caras chorando quando ele tava tocando uma Copa do Mundo. Foi algo assim que vai ficar marcado pra mim nessa Copa da Rússia. Mas eu não tenho mais nada a falar, acho que por enquanto é isso. Vou encerrar aqui minha participação com uma frase que o Ronaldinho se falou há um tempo atrás. E ele disse que aprendeu a jogar bola até quando via criança jogando na praia, e eu acho que a gente não pode esquecer que, querendo ou não, o futebol ele às vezes é meio infantil, então a gente não pode perder esse lado. E é isso. Ó, eu também quero encerrar com uma frase assim, para não ficar muito por baixo. O Hexa é nosso.
Então é isso, né, gente? Até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Vai, Ney! Até.